Você já viu alguma coisa estranha no céu? Alguma luz? Algum objeto não identificado? Bom, se você já viu, você pode se juntar a milhões de pessoas no mundo todo. Mas há algumas que se destacam por terem apresentado provas difíceis de serem contestadas. Outras, por terem a palavra e não terem nada a ganhar com o relato. Esse é o caso do comandante Pravato. Ele, algumas semanas atrás, deu uma entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo. E hoje, ele conversa com Invasão Extraterrestre. Comandante Mário Pravato, o que o senhor viu exatamente naquela noite de 22 de fevereiro de 1982? Bom, nós estávamos voando, eu estava voando na rota Manaus, Brasília, Rio, São Paulo. O outro colega meu, o comandante Brito, voando de Fortaleza direto para o Rio. E um Aerolíneas Argentina voando na rota, devia ser Miami, Buenos Aires. Nós estávamos aproximadamente 15, 20 quilômetros passar sobre Belo Horizonte. As três aeronaves iam passar em cima de Belo Horizonte. O meu avião estava aproximadamente, o meu nível de voo era em torno de 10 mil metros de altura. O avião da VASP devia ser em torno disso ou pouca coisa mais, assim como a Aerolíneas Argentina. Aí eu comecei a observar esse objeto à minha esquerda, um objeto luminoso, muito estranho, porque se eu olhasse para cima, ele estava mais ou menos na linha do meu avião. Se eu olhasse para cima, era uma noite bonita, de céu claro, e eu ia ver as estrelas. Porém, esse objeto estava praticamente no horizonte do meu avião. Esse objeto foi visto mais ou menos durante uns 15 minutos. E logo passando Belo Horizonte, aí quando iniciei a descida para pousar no Rio de Janeiro, depois de um determinado nível de voo que eu atingi descendo, aí começou a aparecer umas camadas de nuvem e esse objeto sumiu. Visto pelo senhor e por mais dois aviadores, mais duas empresas. Duas empresas. O comandante Brito da VASP e o Aerolíneas Argentina. Porém, o Aerolíneas Argentina, para mim, ele se omitiu, não quis falar. Não sei por que ele se omitiu, não quis falar. O que o senhor pensava sobre discos voadores, objetos voadores não identificados, antes de acontecer esse caso com o senhor? Bom, eu já tinha visto, vamos chamar assim, de objetos estranhos, várias vezes, principalmente na rota que nós tínhamos um voo noturno para Manaus, principalmente naquela rota Manaus-Brasília, Brasília-Manaus, na madrugada, mas como era só eu que via, eu nunca quis falar nada. Agora, esse acontecimento foram três aeronaves, três Boeings, todas com aviadores bem experientes, e chamou muita atenção. Quantas mil horas de voo o senhor já tinha na época? Na época eu estava aproximadamente com umas 10 mil horas de voo. O suficiente para ser um piloto experiente e como os seus companheiros das outras empresas também. Inclusive o comandante Brito, ele, além de ser até onde eu conheço, ele é um estudioso desse assunto, e ele também já era mais antigo que eu na aviação, e ele tinha mais horas de voo que eu ainda. Comandante Mário Pravato, e hoje, qual a sua opinião sobre extraterrestres, sobre discos voadores, sobre OVNIs? Na minha opinião, existe, e o problema é identificá-los de uma maneira, sei lá, uma maneira de
de provar, né, que eles existem realmente, mas que existe. Eu acredito nisso. Qual foi a reação dos seus companheiros de profissão depois do seu relato? Todos concordaram, uma boa parte também já tinha visto, mas como eles tinham visto assim meio isoladamente, ninguém quis se pronunciar sobre o assunto. Que foi isso aí que aconteceu. Nós estávamos em 3 aeronaves de grande porte, digamos assim, e foi relatado e saiu nos jornais do Brasil inteiro. Por isso, quando o senhor viu o objeto, o senhor chamou mais alguém da tripulação? Algum passageiro também viu o acontecido lá? Eu chamei os comissários. Os comissários me informaram que todos os passageiros estavam dormindo, porque eram 3 horas e 40 minutos da madrugada aproximadamente. Quer dizer, esse objeto foi visto entre 15 e 20 minutos, quer dizer, então, era quase 4 horas da manhã até que nós terminamos, até que ele desapareceu, estava todo mundo dormindo. E eu achei por bem não acordá-los. Eu sei que o comandante da VASP, o Brito, acordou os passageiros e informou os passageiros via interfone de bordo que tinha um objeto acompanhando o avião dele. E, na ocasião, estava o bispo de Fortaleza, estava a bordo do avião da VASP, e falou que ele até rezou, segundo o relato do comandante Brito, o bispo de Fortaleza. Houve o caso que esse comandante Brito da VASP enviou um relatório à NASA, é isso? Até onde eu sei, o Brito ele fez um relatório particular dele, relatando nos mínimos detalhes esse assunto aconteceu e mandou para a NASA. Dentro da sua profissão, há muitos casos de companheiros que já viram objetos não identificados e que não relataram o assunto ao público por algum medo, alguma coisa desse tipo? Como eu informei antes, vários já viram, mas viram assim meio isolado, sozinho. Ele viu aquele objeto, mas ele estava sozinho naquela determinada área. E como eu também já tinha visto, mas nesta madrugada nós estávamos em 3. Então não tinha, né, como negar, como mentir. Na época, em 1982, o senhor foi, vamos dizer assim, foi direcionado a não dar nenhum tipo de relato à imprensa pela sua companhia? Na época, depois das entrevistas por todos os jornais de São Paulo, a minha chefia, o meu chefe, ele me chamou, quer dizer, me recomendou, né, a evitar essas entrevistas em jornais e tal, para não abalar a opinião pública. Por que o senhor acha que o alto escalão, vamos dizer assim, a Força Aérea, e os governos da maior parte de todos os países do mundo procuram abafar o caso, esconder o caso, ao invés de levá-lo ao público? Na minha opinião, deve ser exatamente pelo que eu acabei de falar, para não pôr a população, de um modo geral, em pânico. Algumas semanas atrás, o senhor deu uma entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo. Como o senhor vê hoje, 1999, o assunto ser discutido mais abertamente, o assunto sobre extraterrestres, OVNIs, ser discutido mais abertamente? Na minha opinião, é que até onde eu leio, ouço, e eu estou vendo que, sei lá, dá a impressão que conforme vai passando o tempo, está aumentando esses objetos. E para as pessoas que o senhor contou sobre o caso, que relatou sobre o caso, e que não acreditaram, qual foi a reação delas em relação ao senhor? Não, esse assunto eu comentei com colegas aviadores
que normalmente acreditaram e tal, aquele negócio todo, né? Um ou dois ficou meio assim em dúvida, né? Podia ser o planeta Vênus, podia ser isso, podia ser aquilo. E é impossível de ser porque é aquilo que eu te falei. Se eu olhasse para cima, eu ia ver o céu azul com as estrelas. O planeta estaria lá. E não praticamente na linha do meu avião, né? Ele estava à minha esquerda. Era impossível que fosse uma estrela. É impossível porque ele estava pouquinha coisa acima do meu avião. O senhor pode descrever com mais detalhes como era? Era redondo? Ele era, assim para deixar, assim para facilitar, ele seria assim, você imagina uma noite clara, de lua cheia, porém uma lua bem maior, 2 vezes o tamanho de uma lua, cores. Eu fixava nele assim, ele começava assim com uma cor vermelha, em seguida ele diminuía aquele vermelho, passaria assim para um amarelo, digamos uma laranja madura, né? Em seguida dava assim uma mancha meio azulada, e depois virava um cinza meio escuro. Então ele ficava com essas cores assim. Os aviões comerciais, como o seu caso, sempre estão em contato com as torres de comando, né? Sim. Como no seu caso o Centro Brasil. Centro Brasília, que controlava a área. Isso. O radar do Centro Brasília, pegou alguma coisa no radar? Aí é o seguinte, então o primeiro que viu, apesar de eu já estar observando, mas eu não tinha relatado. O primeiro que viu, por ser estudioso no assunto, foi o comandante Brito. O comandante Brito chamou o Centro Brasília, é Centro Brasília que a gente fala, né? O Centro Brasília e informou que próximo da aeronave dele tinha um objeto não identificado. Aí o Centro Brasília mandou ele ficar, é um termo que a gente usa na aviação comercial, ficar na escuta, ou seja, espera um pouco, né? Em seguida ele me chamou, o Transbrasil, tal. Você está ciente da mensagem do VASP? Aí eu confirmei que estava ciente e que estava confirmando tudo aquilo que o comandante Brito estava observando, eu também estava observando. E qual foi a reação da torre de comando? Aí ele chamou o comandante da Aerolíneas Argentina, e o comandante da Aerolíneas Argentina, eu não sei se for por omissão, ou se ele não estava prestando atenção, ou ele achou melhor não falar nada. Ele falou que não estava vendo nada. Ele, o comandante da Aerolíneas Argentina. Mas entre eu e o Brito, perfeito, normal. Depois disso, o que aconteceu? Aí ele mandou a gente ficar que a gente usa o termo técnico, na escuta, mantendo a escuta do centro Brasília, e normalmente são sargentos que controlam isso. Ele procurou no radar, ele também tem recomendação de não falar muito sobre o assunto, mas ele nos informou que realmente, na posição que nós tínhamos relatado, ele estava observando na tela do radar dele um pequeno objeto não identificado. O que seria o objeto que você viu? Que seria o objeto lá, o disco voador, digamos. Qual a sua opinião sobre pessoas que dizem ter visto objetos voadores extraterrestres e que hoje são chamados de loucos? Bom, o que eu podia te responder? Aí entra uma série de problemas, dependendo do nível de instrução da pessoa, quem é a pessoa, né? Como é que foi, como ele viu, porque é aquilo que eu te falei, não tem nada, não está lá escrito, eu sou um disco voador, o cara não vai descer lá, bater um papo com você, um exemplo. Então fica meio assim. Fica meio em dúvida, voltando quando eu te falei no início, que na época deu
deu essas grandes reportagens por se tratar de 3 aeronaves, 3 Boeings, e com comandantes antigos e com bastante experiência de voo. E hoje? Vários assuntos são relatados até pela Força Aérea Brasileira. Nós tivemos o caso de alguns pilotos que foram atrás de objetos voadores não identificados. E quando retornaram, não conseguiram alcançar por esses objetos estarem em altíssima velocidade. Por quê? Por que hoje a aeronáutica esconde tudo isso do povo? Bom, eu acredito, eu volto a afirmar, eu acredito que seja exatamente pelo problema de não, vamos usar um termo mais comum, de não assustar o povo de um modo geral, o povo, que eu digo, menos esclarecidos. Ok. Muito obrigado, comandante Pravato. Obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Invasão extraterrestre. Volta já.